Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje estamos aqui para falar dos enleradores de um rotor da linha Suadro. Lembrando que as informações contidas nesse vídeo não substituem o manual de operação do equipamento. Sempre que trabalhar com equipamentos agrícolas, atente às normas de segurança. Segurança em primeiro lugar. Ancinhos enleradores são utilizados para aglomerar uma grande área de superfície em uma única leira. Então, aglomerar todo o material que está disposto sobre uma grande área em uma única leira. O ancinho Suadro de um rotor da Krone, começamos com a largura de trabalho de 3,5 metros de largura até 4,6 metros de largura. Alguns detalhes são muito importantes na hora de fazer um enleiramento. Primeiro de tudo, a coleta de todo o material, ou seja, não deixar nada de capim, nada de forragem para trás. Segundo ponto importante, evitar contaminação mineral. Trabalhar com equipamento muito baixo pode trazer terra junto do capim. E terceiro seria com relação à uniformidade da leira. Sempre tentando ter a leira mais uniforme possível. Isso está diretamente relacionado com o desempenho do equipamento que vai realizar a próxima operação, ou seja, o recolhimento dessa leira. Para que tenhamos uma largura de transporte compatível com a largura do trator, utilizamos então dois braços retráteis que paramos de um lado do equipamento e outros 3 braços retráteis do outro lado do equipamento. Então, para trazer essa máquina para a posição de trabalho, eu simplesmente removo o pino, dobro o braço e travo novamente. Abaixo a proteção. Destravo a lona, liberando assim a trava do rotor. E ajustando a largura da minha leira. Uma vez que eu for colocar a minha máquina de novo em posição de transporte, é importante observar a posição dos braços, de maneira que 3 braços retráteis fiquem de um lado e outros 2 braços de outro lado. O que assegura essa posição fixa é o fato de levantar a lona. Quando eu levanto a lona lateral, eu travo a posição do rotor. Os enleradores de um rotor, eles para a posição de transporte, são suspendidos no braço hidráulico do trator. Então, como pré-requisitos básicos, para que eu possa trabalhar com esse equipamento, eu preciso dos braços hidráulicos do trator, preciso da tomada de força do trator e preciso também do braço de terceiro ponto para suspender e para trabalhar com o equipamento. A transmissão desse equipamento é extremamente simples, sendo que ela começa com o cardan primário vindo do trator, com rotação máxima de trabalho de 540 rotações por minuto, porém a recomendação de rotação de trabalho está entre 350 rotações por minuto a 450 rotações por minuto. Em torno de 40 a 50 cavalos no trator, dependendo do tamanho do equipamento. Como mencionado, no cardan primário, a gente tem ainda a presença de uma embreagem de catraca para proteger o equipamento de sobrecargas. Depois desse cardan, um eixo rígido ao longo
do chassi do equipamento até então a caixa do rotor. Então, como engatar de maneira correta o enlerador ao trator? Primeiramente, braços hidráulicos sempre na altura paralela, sempre a mesma altura entre os dois braços de hidráulico. Uma vez que engatei os braços de hidráulico, vou engatar o terceiro ponto e ajustar o comprimento do terceiro ponto de maneira que a máquina fique alinhada horizontalmente, certo? Uma vez que a máquina está alinhada horizontalmente, vou abaixar os braços de hidráulico de maneira que eu tenha uma folga entre a parte do engate e a parte do cabeçalho. Isso permite que meu rotor acompanhe o movimento do chão, o movimento da lavoura. Então, regulamos a posição horizontal através do terceiro ponto e abaixamos os braços hidráulicos. Uma vez que eu tenho o rotor alinhado na horizontal, a regulagem de altura de enleiramento, a distância do dedo para o chão, é feita através desta manivela, onde virando para um lado ou para o outro, eu aumento e diminuo a distância do dedo para o chão. Um ajuste fino, porém importante, é necessário que a gente preste um pouco de atenção. Seria com relação ao alinhamento horizontal do rotor, do lugar aonde ele começa a coletar o material até o lugar aonde ele entrega material. Sempre temos que ter o lado aonde começamos a coletar o material de 1,5 cm a 2 centímetros mais alto do que na ponta aonde entregamos o material. Para executar esse ajuste, podemos utilizar então o pino localizado no meio do eixo tandem do rotor. Através desse pino eu consigo ajustar essa inclinação lateral do rotor. Então, pessoal, agora que temos a nossa máquina ajustada com relação à altura, engatada de maneira correta ao trator, precisamos escolher a nossa rotação de trabalho. Como mencionado anteriormente, rotação de trabalho entre 350 rotações a 450 rotações. Quando que eu trabalho com uma rotação mais alta? Quando eu tenho uma velocidade de marcha, quando o deslocamento do meu trator é maior, eu procuro trabalhar com uma rotação um pouco mais alta. A rotação também está diretamente relacionado ao tipo de produto que temos, ao tipo do material que temos na lavoura. Se eu estou trabalhando com um capim denso, pesado, úmido, eu vou trabalhar com uma rotação mais alta. Se estou trabalhando com um material de pouca densidade, um material mais seco, no caso de feno, eu posso trabalhar com uma rotação mais baixa na tomada de força. Alguns pontos importantes relacionados à manutenção. Lembrando que no manual de operação do equipamento tem um capítulo inteiro relacionado somente à manutenção. Mas podemos destacar os pontos de lubrificação, todos eles mencionados no manual, bem como qual o tipo do lubrificante. Um conselho seria prestar atenção na lubrificação do cardan, certo? E na presença de fluido lubrificante dentro da caixa do rotor, que pode ser verificado através desta tampa vermelha. O fluido lubrificante utilizado é o GFO 35, é uma graxa bem líquida, uma graxa com baixa viscosidade, porém as informações estão todas contidas no manual de operação. Se por algum acidente ou algum ocorrido, algum dos braços vier a entortar, recomendamos que não desmontem os braços nesses pinos aqui. Nossa recomendação é que retire-se os dois parafusos
responsáveis pela fixação do mancal, afrouxe os parafusos vizinhos e então retire o braço por completo. Então não é preciso desmontar todo o rotor para realizar a remoção de um braço somente. Vale lembrar que no momento em que eu coloco o braço de volta, eu tenho que prestar atenção na posição do rolamento dentro do rotor. Outro ponto importante relacionado à manutenção estaria na calibração adequada dos pneus. Para saber qual a calibração adequada, por favor, consulte o manual de operação do equipamento. Pessoal, versão Suadro, mineradores de terceiro ponto de um rotor. Colocamos ele para trabalhar aqui então. Colocamos ele na posição de trabalho, ajustamos a largura da lona lateral, ajustamos a posição horizontal do enlerador através do terceiro ponto, abaixamos os braços de hidráulico para que ele possa acompanhar o terreno, né? Rotação de trabalho entre 350 a 450 rotações, material mais denso, mais úmido, mais molhado, rotações mais altas, velocidades de deslocamento mais baixa. Material mais seco, feno por exemplo, uma rotação mais baixa, uma velocidade de deslocamento mais alta. Começamos aí em torno de 4, 5, 6 km por hora e conforme o nosso terreno permita e o material dê condições, aumentamos a velocidade, sempre observando qualidade da leira, uma leira uniforme, uma leira homogênea, sem a presença de bola, sem a presença de buchas, né? Limpando toda a superfície e sem trazer contaminação mineral, sem que o dedo encoste no chão, trazendo terra junto da leira. Beleza? Destacando aqui também, pessoal, a versatilidade de um enlerador, de um rotor, porque dependendo do equipamento que vai fazer a coleta dessa leira, eu posso fazer a leira com uma vez a largura do enlerador, ou então eu posso ir de um lado formando a leira e voltar do outro lado, dobrando assim então a largura de trabalho em cima de uma leira só. Então a gente consegue adaptar as condições, a quantidade de material e também com relação à máquina que vai fazer esse recolhimento, trabalhando somente com uma passada ou então com o dobro da largura, indo e voltando fazendo a leira.